Bora falar de futebol? Uma das melhores vendas da história recente do futebol brasileiro está para acontecer. Luiz Guilherme foi liberado para fazer exames médicos, liberado do Palmeiras para fazer exames médicos no West Ham da Inglaterra e deve partir, é bem verdade, numa das mais interessantes vendas da história recente do futebol brasileiro em números. Eu vou falar e vou trazer comparações aqui com vários outros jogadores que foram vendidos recentemente para entender o impacto dessa venda, porque não foi uma decisão fácil para o Palmeiras tomar não, tá? E eu vou explicar também o motivo em relação ao impacto no elenco, em relação a últimas vendas, vendas que não aconteceram, enfim. Vou falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Antes, se você não me conhece, caiu aqui por acaso, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises sobre o clube nas minhas redes sociais. Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá aquela moral. Também chega mais e deixa o like, clica no joinha que está aqui embaixo que é importante para o material. E ao final do vídeo, deixa o seu comentário, elogio, crítica, pergunta, questionamento, consideração, algo a agregar. Fica super à vontade, o espaço é todo seu, sempre em alto nível. Maravilha? Bora lá, olha só. A saída do Luiz Guilherme, ela precisa ser analisada por alguns olhares, né? Por alguns diferentes pontos de vista. Mas um deles eu acho que é fato indiscutível, tá? É uma venda muito interessante olhando para outras vendas dos últimos anos. Luiz Guilherme está deixando o Palmeiras, se tudo se confirmar, com a seguinte base: 23 milhões de euros fixos no caixa do Palmeiras, mais 7 milhões de euros em bônus, em metas atingidas, ou seja, 30 milhões ao todo se esses bônus forem atingidos, mas 23 milhões de euros são garantidos. Além disso, o Luiz Guilherme é um jogador que tem 18 anos e está indo para o West Ham, e o Palmeiras acredita no potencial do Luiz Guilherme. Não manteve porcentagem, porém conseguiu colocar no contrato uma cláusula que lhe permite conquistar 20% do lucro em cima de uma possível venda. O Palmeiras aposta que ele ainda será revendido por um valor maior do que este no futuro. E aí a gente tem que entender o porquê que o Palmeiras está apostando nisso, mas isso quando a gente for falar de elenco. Para falar da venda específica do Luiz Guilherme e os valores muito interessantes, eu vou começar olhando para o valor fixo. Para você ter uma ideia, 23 milhões de reais nesse jogador de 19 anos, que marcou até agora, ou melhor, 18 anos, que marcou até agora, para se ter uma ideia, um gol e uma assistência no futebol profissional. São números muito baixos, né? Ele que em 2023 atuou em 27 partidas, com uma média de 25 minutos por jogo, que foi titular só 5 vezes. Nessa temporada foram 18 partidas, foi titular em 6 oportunidades e a média aumentou um pouquinho para 38 minutos. Acredito eu que o Luiz Guilherme poderia ter recebido mais minutos, mais oportunidades nessa temporada do que recebeu. Mas aí, tocar num outro ponto, o fato é que com esses minutos, com apenas um gol e uma assistência, e com esses jogos que o Palmeiras deu a ele já fez o suficiente para chamar a atenção para uma venda de 23 milhões de euros fixos. E aí a gente olha, por exemplo, para puxar de 2020 para cá, acima dele, em valores fixos, foram vendidos Vitor Roque, 40 milhões de euros fixos, Endrick, 35 milhões de euros fixos, Reinier, do Flamengo, 30 milhões de euros fixos, Yuri Alberto e Gerson, 25 milhões de euros fixos. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores em valores fixos de 2020 para cá foram vendidos acima do Luiz Guilherme. E aí é bom destacar que Endrick era um fenômeno sem tamanho quando foi vendido ao Real Madrid, tratado como o possível melhor do mundo, tratado como um jogador que seria de seleção brasileira muito rapidamente. Não é o caso do Luiz Guilherme. Vitor Roque, quando foi vendido ao Barcelona, já tinha números muito bons aqui no Brasil, já era uma realidade em termos de titularidade no futebol profissional do Atlético Paranaense, muitos números, como eu disse, foi vendido. Yuri Alberto, muitos números no Internacional quando foi vendido também, uma realidade dentro do futebol brasileiro. Gerson, também uma realidade absurda no futebol brasileiro. Reinier, aí sim, um jogador que tinha só 15 jogos pelo Flamengo. Então a gente está falando de um atleta que realmente foi vendido com poucos números,
algo parecido com o Luiz Guilherme, mas todos os outros já eram realidades e protagonistas nos seus clubes. Agora, o Luiz Guilherme não é protagonista no Palmeiras. E só eles estão acima em vendas. Quando você pega outras vendas, e eu vou trazer para você aqui, ó, por exemplo, vamos buscar aqui a venda do Gerson, para você ter uma ideia, em valores variáveis. Vou recortar aqui, né? Vou recortar nesses caras aqui valores variáveis, tá? O Gerson, ele foi vendido 25 milhões de euros fixos, podendo chegar a 30 milhões de euros. Quando a gente fala disso, 5 milhões em metas, a gente está falando de uma venda similar à venda do Luiz Guilherme. 23 milhões fixos, 2 milhões fixos a menos, mas podendo alcançar o mesmo número do Gerson. Quando a gente fala do Yuri Alberto, não houve variável, 25 milhões de euros e ponto. Então, a venda do Luiz Guilherme pode superar a do Yuri Alberto e pode empatar com a do Renier. Se de fato o Luiz Guilherme cumprir as metas, e claro que a gente está falando de variáveis, ele pode ficar neste momento apenas atrás de Endrick e Vitor Roque em valor total de venda. São números muito bons para um cara que está há 1 ano e meio no futebol profissional do Palmeiras, está jogando, mas não foi titular com frequência e tem um gol e uma assistência. Não é tratado como um fenômeno mundial, não é tratado como um nome que vai ser protagonista do Palmeiras a qualquer momento. Não viveu este momento. Então, a venda por esses valores, em comparação aos outros que tiveram vendas com valores parecidos em termos de valor fixo e também em termos de variável, vamos excluir o Endrick e o Vitor Roque daqui, porque o variável era muito alto, a venda é muito boa. A venda é muito boa. Vários jogadores foram vendidos por valor abaixo. A gente pode lembrar o Kevin, por exemplo, do Palmeiras, 12 milhões. O próprio Jefinho, do Botafogo, em 2022, 10 milhões de euros. Vamos buscar aqui o Luiz Henrique, do Fluminense, 10 milhões de euros, 2022 também. Outros números aqui, por exemplo, o Antony, 16 milhões de euros, vendido em 2020. Né? Cebolinha, 20 milhões, Benfica, enfim. A venda do Luiz Guilherme, com 23 fixos, podendo atingir 30 milhões de euros, era uma venda muito interessante para os números que ele tem. E aí eu vou para o elenco para parar de falar um pouco de números, tá? Quando a gente olha para o elenco do Palmeiras, é um reserva. Pode fazer falta? Olha só, eu acredito que poderia receber mais minutos enquanto esteve no clube, isso já vem a se comprovar, porque o Veiga vive uma má fase. Mas quando você olha para o elenco, nesse momento faria falta, mas quando você olha para o elenco como um todo, veja só, o Veiga, ele vive uma má fase, mas pode se recuperar, tem qualidade. O Dudu está voltando e é um jogador absolutamente técnico que entrega muitos gols e muitos passes para gol, assim como o Veiga se recuperando também tem essa capacidade. O Felipe Anderson, daqui um mês e um mês e uma semana, um mês e 2 semanas, vai estar à disposição. Então, dentro de um mês, com Dudu com ritmo e Felipe Anderson chegando, são 2 novos nomes para o atual elenco, porque o Dudu ficou fora, basicamente, aí 1 ano, praticamente, e o Felipe Anderson é uma contratação. A saída do Luiz Guilherme, teoricamente, está sendo suprida. E o Palmeiras não deixando de ganhar uma grana muito alta, como eu disse. E aí vem o ponto em relação à decisão dura que o Palmeiras precisou tomar. Tá? Porque o Palmeiras aposta no Luiz Guilherme. O Palmeiras entende que o Luiz Guilherme vai render muito retorno esportivo. Só que, com o elenco do jeito que tá, talvez ele não conseguisse espaço suficiente para colocar todo esse potencial para fora. E o Palmeiras viu nessa proposta valores altíssimos e a possibilidade, por isso 20% de mais-valia, de uma revenda no futuro em que ele consiga ainda mais dinheiro com o Luiz Guilherme. Porque se o Luiz Guilherme, porventura, for vendido dentro do futebol europeu por 40 milhões de euros, por exemplo, o Palmeiras terá direito a 20% desses 10 milhões de euros de lucro. Já é mais uma grana que entra no bolso do Palmeiras. Só que a decisão foi difícil. Por quê? Porque o Palmeiras entende que tem futuro, mas já viu que perdeu o timing em algumas negociações. Como, por exemplo, Wesley, atacante driblador, que chegou a receber muitas sondagens de clubes e o Palmeiras não se mostrou aberto a negociar. Ele acabou não conseguindo se tornar aquele jogador que o Palmeiras vislumbrava em termos de retorno esportivo.
que foi vendido por um valor baixo. Gabriel Veron, a mesma coisa. Muitos clubes chegaram com propostas e sondagens muito interessantes. O Palmeiras segurou, apostou em mantê-lo no elenco. Ele não conseguiu vingar tudo aquilo e o Palmeiras precisou vender por cerca de 11 milhões de euros. Veja só, estou falando de um valor que é menos da metade, praticamente 1/3 da venda total e menos da metade do valor fixo que pegou com o Luiz Guilherme. Patrick de Paula, outro jogador que havia uma grande expectativa de uma venda alta, não aconteceu. Diferentemente do Danilo, por exemplo, que virou uma venda muito alta de 20 milhões de euros. Mas veja outros nomes que viveram grande expectativa e não foram confirmadas. Então, o Palmeiras entendeu que para o elenco atual não haveria tanto espaço para o Luiz Guilherme, ele brigaria por posição com nomes muito grandes, como Dudu, Felipe Anderson, Rafael Veiga. O Romulo não é o caso, é uma briga muito pau a pau, mas olha só os nomes que ele brigaria. Ainda tem o Estevão nessa parada, que mesmo vendido, fica até o meio do ano que vem, e é uma realidade, é um titular, então veja só como foi uma decisão difícil, mas ao mesmo tempo o Palmeiras entendeu que foi uma decisão bastante acertada para não perder o timing da venda e para o elenco, teoricamente, ele não fará falta olhando para os próximos, digamos assim, meses de planejamento do clube. Claro que você pode deixar sua opinião aqui embaixo em relação a tudo que eu falei, os valores, comparações com outros atletas, outras vendas, impacto no elenco, fica super à vontade para comentar aqui embaixo todas as informações que eu passei para você dessa provável venda do Luiz Guilherme. Maravilha? Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar o like também e não se esqueça de comentar, como eu disse. Bora falar de futebol.